Fala galera, então hoje vamos para a parte 2 dos personagens que morreram na história de Epic Seven. Então vou continuar tentando manter a cronologia da história e vou pegar a história dos personagens de acordo com o que eu vi na história principal e paralela. Então vamos para mortes que aconteceram no sétimo mundo. Então, para explicar o que acontece quando o mundo ele explode no Epic Seven, a deusa reconstrói o mundo, mas não do zero. Ela simplesmente continua de onde ele parou, voltando um pouquinho no tempo, vamos entre aspas. Então, só alguns que morreram perto da explosão que ressuscitam, como a Hela de Luz e a Kiss, mas elas acabam morrendo na guerra de novo. Aí, então vamos para a primeira morte que tem na história do sétimo mundo, que é o Basque. Basque é um cavaleiro da Ordem da Espada. Ele só entrou para a Ordem da Espada para ficar mais forte. E ele tem uma missão de proteger a deusa a encarnação da deusa na igreja, né? Que é a Diene. Aí ele descobre que na verdade a encarnação da deusa é uma freira comum que se passa pela deusa para poder dar ânimo para as tropas lutar. Então sempre que uma deusa morre, vamos dizer assim, entre aspas, a encarnação da deusa, outra é colocada no lugar. Aí a Diene tá doente, ela acaba caindo do cavalo. Ele acaba conseguindo resgatar ela, mas eles demoram muito tempo pra voltar. E acaba tendo uma outra encarnação da deusa no lugar da Diene. Aí o Basque fala que já dá pra desistir, mas não, a Diene continua tentando ajudar. A recruta membros pra poder lutar na guerra. E aí ela volta a ser a encarnação da deusa, né? E eles acabam não ter sido uma relação de amor entre um e outro, né? Ela até acabaria deixando de ser freira pra ficar com ele. Mas aí em uma batalha comum, ele acaba morrendo. O que é bacana do Basque, galera, é porque como ele não é um personagem muito forte, igual os outros, um herdeiro ou coisa, é só um soldado comum, a morte dele é bem simples mesmo. Ele tá lutando contra uns inimigos, acaba ficando sem energia e morre. Infelizmente eu acho difícil ele ganhar uma especialização ou alguma história assim mais pro Basque. O máximo que pode acontecer é vir um ML, mas o personagem Basque comum não vai ter grande alteração não. Se você quiser ele, você pode pegar na história da Diene por 1000 Pedras Celeste. A segunda morte que acontece cronologicamente falando é da Rowena, galera. Ela é a xamã de Recos. E por ela ser uma incrível xamã, ela acaba não tendo muitos amigos e ela fica meio isolada. Até a Luluca vir fazer amizade com ela. E quando ela e a Luluca saem pra poder ajudar o povo, ela acaba encontrando o Straze, porque ela acaba tendo uma queda. E no dia que ela vai se declarar pra ele, ele causa uma explosão que acaba matando ela. Aí antes que ela realmente chegue a morrer, ele pega a alma dela e prende na capa dele. Então você não sabe se ela realmente continua na capa dele, a alma dela, ou se ela realmente morreu. E o que é mais estranho, galera, é que basicamente nenhum dos personagens liga pra Rowena, ó, tá vendo? Os três não tem nenhuma ligação com ela, ó, nenhum traço de amizade com ela aqui, não fala nada. Nem a Luluca também lembra dela, ó. Apesar de as duas serem amigas, a Luluca também basicamente tem nenhuma memória dela falando se ela é amiga ou inimiga, porque mesmo a Alência ainda fala da Siena. E olha que a Alência veio antes da Siena, então não tem um porquê de não ter uma Rowena aqui explicando os traços de onde os personagens de ligação, porque não tem a Rowena junto aqui. Então basicamente é isso, galera. A Rowena não dá pra saber se vai voltar ou não, porque ela pode ou não ainda tá na capa dos três. Vamos para a terceira morte, cronologicamente falando, que seria a Diene, galera. Ela que faz de tudo por Ezéria. E após o fim da guerra, ela acaba se tornando rainha de Ezéria. Ela fica esperando o herdeiro da aliança para poder acabar com o arquidemônio, já que eles não podem fazer isso sozinhos. E quando finalmente ele ressuscita, eles vão lá acabar com o arquidemônio.
o Wildred faz uma pergunta pro Haas se ele iria continuar perseguindo o Arquidemônio mesmo se ele ressuscitasse. E o Haas fala que sim. O Wildred, vendo que vai continuar aquela cronologia de morte e ressurreição do mundo, ele vai lá e tenta destruir o mundo todo. E nessa coisa ele acaba matando a Diane para poder roubar o poder do Arquidemônio. E como eu já tinha falado, né, ela gosta do Basque e acaba morrendo no começo da história do Epic Seven. Então vamos para a próxima morte cronologicamente falando, que seria a Tenebra. Ela também é a Tenebra Espectral, que também só muda a roupa dela, que ela é uma acólita de ilusões. A história da Tenebra, galera, é que ela na verdade era uma criança muito, vamos dizer assim, meio perversa. Ela gostava de fazer brincadeiras mesmo que as pessoas se ferissem. Aí num momento uma voz fala com ela que quer fazer uma brincadeira e ela aceita. Aí a voz acaba matando todo mundo da mansão. E aí ela fica meio que doida assim, vendo todo mundo morrendo. Aí a voz fala que não poderia, que aquilo não passaria de um pesadelo se ela aceitasse. Aí ela pega, aceita, e aí ela acaba se tornando a acólita do pesadelo, né? Onde que é tudo pra ela, vive numa ilusão e gosta de fazer os outros sofrerem pesadelo, né? Aí ela acaba morrendo, lutando contra o Cruzit e o Herdeiro da Aliança. Só que ela é ressuscitada no evento do Guilty Gear, pela Ravi. Aí ela foge nesse evento do Guilty Gear e ela reaparece na história da Alice, onde também acaba fugindo. E agora vamos ver se vão continuar com algumas histórias para elas. Mas por enquanto ela ainda continua viva, foragida. Eu não pulei o Nigal porque ele não é um personagem jogável, por isso que eu nem coloquei ele nessa lista. Próximo da história a morrer é a Ravi. Ela é uma criança comum do campo. Ela acaba se tornando um homúnculo graças a vários experimentos que fazem com ela. Ela era amiga da Phyllis, aparentemente quando era humana. Só que nenhuma nem outra lembra delas antes de se tornar homúnculos, ela acaba esquecendo. A Phyllis tem vasta lembrança dela, mas quando acorda acaba esquecendo da Ravi. Ela acredita ser a encarnação da deusa graças a ter recebido o poder da Tenebra para sua criação. E ela é extremamente forte, ela tá lutando sozinha contra o exército. Só que aí a Izéria e a Cecília vão lutar contra elas e acabam vencendo. Aí aparentemente ela morre a primeira vez, mas ela acaba retornando no evento do Guilty Gear, onde ela ressuscita a Tenebra, Chiron e o Nigal. Aí ela vai lutar de novo sozinha. E dessa vez ela até questiona um pouco a Tenebra, mas mesmo assim ainda acaba aceitando a ordem. Aí ela fica com graves ferimentos e que poderiam matá-la, né? Até a Izéria fala que dá pra ajudar ela antes de coisar, mas ela fala, não lembro quem fala que não tinha tempo pra poder ajudar a Ravi. Aí a Ravi fica deixada lá com vários sofrimentos fatais, né? Aí não dá pra saber se ela realmente chegou a morrer ou ela só conseguiu sobreviver depois disso. Aí termina assim a história. Vamos ver se ela vai realmente retornar ou se ela realmente morreu. O próximo personagem a morrer da lista também é o Chiron. Ele também é um acólito do Arquidemônio. Então sempre quando ele morrer ele pode ser ressuscitado. Ele morre também na história final. Só que também é ressuscitado na história do Guilty Gear. Nessa história ele acaba fugindo. Pode ser que ele tenha reaparecido ou não na história da Alice. Pode ser que seja uma ilusão da Alice, o Chiron de coelho. Ou realmente ele estava lá, mas não faz muito sentido ele estar lá porque o Chiron quer a destruição do mundo, né? Não tem porque ele tá lá no mundo paralelo, né? Mas não tem nada confirmado se ele estava ou não na história da Alice. Ele é o acólito que realmente quer o fim do mundo porque tá cansado de ser ressuscitado. Ele tá mais saco cheio desse ciclo. E na história do Guilty Gear ele acaba fugindo. Por enquanto ainda tá desaparecido. Até achavam que ele era um personagem da história 4, mas realmente não tem nada a ver com Chiron. Então basicamente ele continua desaparecido. Para finalizar o vídeo, galera, vamos para uma morte bônus.
um personagem que morreu antes de se tornar personagem, que é a Melissa, galera. Que, vamos dizer assim, vampiros são personagens que já nascem mortos, né? Ela era uma garota que se apaixonou por um vampiro, né? E ele prometeu a ela grande poder e uma vida gloriosa, só que no fim ele abandona ela e dá o poder pro filho dele. E ela, vendo essa traição, encontra ele e o mata. Ele estava enfraquecido porque ele protegeu ela, mas não falou nada. E aí ela se sente traída e vai atrás do seu filho Presto. Presto, nem vou colocar ele como personagem que morreu, porque ele nasceu vampiro. Então, vamos dizer assim, tecnicamente já nasceu morto, mas ele já era vampiro no nascimento. Então, não é igual ela, que era humana e se tornou vampira. Só coloquei esse personagem porque um amigo meu falou, né? E como ela realmente era uma humana e se tornou uma vampira, ela tecnicamente pode ter morrido, né? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fui!